saúde. Diga glória a Deus. Diga, Deus se importa com a minha saúde. A pessoa chega no fim da vida e reclama: poxa, contraí um câncer de pulmão, eu cheguei no fim da minha vida, olha aí que vida desgraçada que eu tenho. Esse câncer de pulmão muitas vezes é provocado por uma vida inteira de fumo. A pessoa fumou a vida inteira, agora o culpado é alguém. Esses somos nós. Nós queremos sempre encontrar um culpado. Toda vez que acontece alguma coisa, a gente quer encontrar o culpado. Alguém matou Jesus, foi por causa de Judas. Judas é o pior de todos. Judas era traidor desde o começo. Ele já começava a roubar o que estava na bolsa, ele já fazia o errado desde o começo. Nós, na verdade, nos enganamos. Se você olhar para as pessoas, você vai saber quem elas são. Porque Jesus, ele disse, pelos frutos, obrigado, mãezinha, pelos frutos você vai conhecer a árvore. Não se colhe de uma árvore boa frutos ruins, nem de uma árvore ruim frutos bons. Jesus é o autor de todo o sistema da natureza, de todo o sistema natural, de todo o sistema que rege entre nós do plantar e do colher, do agir e do fluir. Jesus Cristo é o autor e criador disso tudo. E o próprio autor e criador disso tudo esteve entre nós e nos ensinou todas as coisas, tornando para nós esse caminho mais facilitador. Diga glória a Deus. E a nossa saúde é do interesse do nosso Deus. Eu quero que você se pergunte agora, qual é a área da minha vida, qual é o ponto da minha vida, qual é a partícula menor da minha vida em que Deus não se importa. Primeiro, você deve saber o que Deus fez por você naquela cruz. A morte sacrificial de Jesus muda o rumo de todo mundo. No meio de todos os caminhos e religião, Deus envia o seu único filho para morrer por todas as pessoas e inaugura um novo e vivo caminho através do Senhor Jesus Cristo. Jesus começa a ensinar e quebrar paradigmas e religiosidades, onde as pessoas acham que devem fazer as coisas apenas por fazer e não fazê-las de coração. Uma das coisas que vai acabar com a saúde física, mental e espiritual de uma pessoa é ela começar a fazer as coisas de maneira relaxada. Ela aperta aquele botãozinho do automático e vai. Eu vou na igreja hoje, aperta o botão do automático, é o mesmo culto, é a mesma oração. Você pode ver que os mantras, as rezas não mudam, só mudam o padrão. Seja aqui ou em qualquer religião, Jesus ele pisa na terra e inaugura, dizendo que todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê nele, se ele não tem a salvação, mas ele crê nele, é claro que não tem a salvação, todos os que crerem nele serão salvos. Apenas uma coisa: crer em Jesus para a salvação, crer em Jesus para ter vida. O diabo veio roubar, matar e destruir. Ali o ladrão somos nós. Somos nós em que roubamos com o nosso mau coração. Somos nós que matamos com o nosso mau coração. Somos nós que destruímos com o nosso mau coração. O que uma pessoa de um bom coração faz se não dar a vida? O que uma pessoa de um bom coração faz se não ajuntar e não espalhar? O que uma pessoa de bom coração faz se não destruir, não, mas construir? Roubar não, ao contrário, mas fazer com que as pessoas, com quem esteja à minha volta, não se sintam roubadas por mim, mas sintam paz, sintam alegria de estar à minha volta. Sintam o conforto de ter uma vida regrada, sem bagunça. Porque uma casa sem orientação, como uma igreja sem doutrina, como um trânsito sem lei, vira bagunça.
Tudo na vida sem uma ordenança, sem uma palavra, vira bagunça. Pedro pescava a noite inteira, não tinha uma ordenança, uma palavra. Pescava a noite inteira, não conseguia pegar peixe. Agora Jesus dá uma palavra. Ele não tinha uma palavra, agora ele tem uma palavra. Pesca, mas não desse lado, daquele lado do barco. Agora com a palavra ele faz uma pescaria gigantesca. O fato é que nós precisamos entender, quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, nós devemos ser fortes e corajosos para fazer o bem. Ninguém precisa de força e coragem para fazer o que quer na vida. Você precisa de uma ousadia qualquer. Você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser acabar com ela, você acaba com ela. Se você quiser enterrar os seus talentos, você enterra os seus talentos. Servo mau e infiel. Mas se você quiser ser um servo bom, aí você vai ter que usar a sua sabedoria para ter um bom coração, para começar os princípios do que Jesus Cristo disse, do amor. E o amor não implica em palavra, não adianta falar que ama, é uma coisa inerte. Falar que ama é uma coisa inerte. Sabe o que é inerte? É uma coisa que não existe. É como se não existisse, é uma palavra sem nenhum tipo de conteúdo. Eu te amo é sem conteúdo, porque o amor não é visto, o amor não é falado. O amor é realização. O amor, ele é um ponto de partida onde você tem a característica do doar, do fazer. Porque quem ama não quer nada em troca. A Bíblia diz, porque ele faz e ele não espera a volta, porque ele ama. Quem ama encobre uma multidão de pecados, por quê? Porque quem não ama, uma única falha é o suficiente para não querer mais nem olhar na cara. O amor é o ponto de partida para que possamos praticar a grande e perfeita obra que Deus inaugurou na pessoa do Senhor Jesus Cristo na terra. Não existe um lugar na vida dos irmãos aonde ele não se importe. Aonde você vai, ele se importa. A roupa que você veste, ele se importa. Tudo ele se importa. O jeito, as coisas que te desagradam, ele se importa. Deus se importa com você. Às vezes a gente entra na igreja achando que nós somos os responsáveis dessa importância. É claro que somos. Estamos aqui para aprender a se importar com as pessoas. Em primeiro lugar, não podemos aceitar o suborno. O que é o suborno? Você me respeita, mas não respeita a Deus. Isso é um suborno. Isso é um adultério. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, nós respeitamos a Deus, a casa de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou no templo e eles estavam fazendo o que eles queriam, ele fez azorrague e tocou todo mundo do templo. Porque em primeiro lugar, antes de eu mostrar, Jesus era o único que em 100% das situações, com exceção a essa, foi em todas as suas ações mostrando empatia pelas pessoas, ou seja, se importava. Eu me importo com o seu problema, com a sua caminhada, com a sua enfermidade, com a sua dor, se você está chorando, se você está até mesmo alegre. Jesus se importava com as pessoas, mas houve um tempo que ele anulou isso quando as pessoas desrespeitaram a Deus. É um princípio e um valor que nós devemos copiar também. As coisas do nosso Deus não podem ser desrespeitadas. Lembra do que eu falei? Temos uma palavra e nós devemos manter a ordem e a decência. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo de número 30, verso de número 17. Abre lá, por favor, e deixa a palavra entrar. Jeremias 30, verso de número 17, irmãos.
O ponto de Jeremias 30 é onde ele está abraçando, ele está consolando Israel. Ele está consolando através do profeta, apesar de que o povo não queria. Porque muitas vezes é assim. Deus está falando com a gente, Deus, através dos grupos lá que a gente tem, fala com a gente, das orações diárias, nos cultos. Deus está falando com a gente, mas a gente está que nem o povo aqui, sobre a autoridade de Jeremias. O povo não queria ouvir. E ninguém ouviu ele. Apesar disso tudo, Deus mantinha cuidado com esse povo. No versículo 17 ele disse: porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam enjeitada, ou seja, rejeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Ou seja, 17, Jeremias 30, 17. É Sião, porque ninguém pergunta. Diga graças a Deus. Presta atenção só aqui. Existe uma coisa muito preciosa aqui. Tem pessoas que o conselho ou a vida dessas pessoas implica somente em uma situação. Sabe qual que é a situação dessas pessoas? E fulano de tal, por onde anda? E fulano de tal, como é que tá? E fulano de tal, sabe quem perguntou de você? Ninguém. Poxa, ninguém me perguntou. Sabe quando você sai de casa, você chega em casa, ninguém te ligou? Alguém me ligou? Não. É essa forma com que o coração dessas pessoas viviam. Enjeitada. Ninguém precisa de mim. Talvez eu seja mau. Abre-se uma porta gigantesca para que os maus pensamentos comecem a entrar. E a pessoa começa a pensar, talvez seja eu o problema. Todo lugar que eu vou eu causo problema, as pessoas não gostam de mim. E nós começamos a perceber a nossa natureza, aonde nós começamos a falhar, e a pergunta é uma só. É uma só. Eu abro até uma parênteses para falar disso aqui. Se te colocassem nesse exato momento duas portas, uma porta azul e uma porta vermelha. Na porta vermelha você abre. Você recebe 45 milhões de reais e pula 15 anos da sua vida para frente. A porta azul, você simplesmente tem a graça de voltar, para quem já é um pouco mais velho, 25 anos, para quem não é tanto, 15 anos. E para quem não é tanto, uns 3 anos, 2 anos atrás. Mas você tem o poder de voltar. Porém, voltar com a cabeça que você tem hoje. Com a consciência dos erros que você cometeu. Com a consciência da pessoa que você foi. Eu queria que você olhasse para essa pergunta, onde eu estou sendo usado por Deus para te perguntar, para você ver qual que é o seu nível de espiritualidade. Para ver onde está o teu coração. Para ver se você realmente está aqui em busca de uma mudança de vida, ou você quer dinheiro, ou você quer status, você quer carro, você quer apartamento, você quer um cavalo branco para andar em cima dele, igualzinho ao que perseguiu Mardoqueu, Amã. Perseguiu Mardoqueu. Amã queria andar em cima do cavalo e que o rei Assuero gritasse para o mundo inteiro: esse aqui é o homem que eu quero honrar.
Quanta gente está dentro da igreja assim? Quanta gente está doente, querendo ser honrada, querendo as riquezas. Quantas pessoas cujo Deus expressa a sua vontade de cuidar dessa pessoa, dizendo: olha, todo mundo te abandonou, mas Deus dizendo para mim, para você, eu me importo com você, eu estou com você. O que você quer? Você quer a porta vermelha? Você quer pular 15 anos na frente para esses problemas que você tem agora assumido a tua vida, e você quer 45 milhões de reais? É isso que você quer? Ou você queria ter o poder de voltar com a cabeça que você tem hoje e não machucar as pessoas que você machucou, não cometer os pecados que você cometeu, não falar daquela forma como você falou, não agir como você tem agido, recomeçar tudo de novo? Talvez. Eu tenho 15 anos de casado. Se eu pudesse voltar 15 anos, irmão, eu daria 45 milhões de reais para não cometer todos os erros que eu cometi, olhando só para uma área, o casamento. Que dirá a minha vida? Que dirá quanto que eu gastei dinheiro naquilo que não é pão? Quanta gente eu poderia ter ajudado? Aonde eu poderia estar hoje se eu tivesse essa cabeça antes? O meu trabalho, eu queria voltar quando eu tinha uns 6 anos de idade, para mim não responder os meus pais como eu respondi, para mim não maltratar. Eu queria voltar, irmãos. É exatamente por isso que me faz sentido estar aqui, porque Ele me cura. Nenhum pai, eu vinha no caminho agora conversando com a minha família no carro, eu falava: eu conheço uma família muito rica aqui nessa cidade, e o filho único dessa família é muito humilde de coração, e os pais acabaram tendo que mostrar o valor do dinheiro, porque ele não sabe, ele não tem noção. Como é que, imagine só uma pessoa rica ter noção do que você é, só ter no bolso 200 mangos para resolver sua vida. Não sabe. 100 mangos no bolso para resolver um monte de coisa. Que seja do próprio gosto do jovem, que seja do próprio gosto da pessoa, mas com pouco dinheiro. Os pais desse jovem fizeram o que ninguém achava que eles iriam fazer. Porque só a vida que ele tem, irmão, esnoja muita coisa. Mas os pais só têm ele de filho. Eles falaram: nós não podemos errar com esse filho. Ou nós ensinamos valores para ele, ou quando a gente for, que eles já estão velhos já, quando a gente for, ele queima tudo isso daí, porque ele não sabe o valor. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar para ele uma quantia, e é só isso, ponto final, sem ceder, sem vacilar. E tudo que fizer aonde for tem que prestar conta. Assim o fez com o filho, se importou, mostrou valores, ele acatou aquela situação e assim vive. E o menino é uma bênção, se você quer saber. Ele é uma bênção, o menino. Ele é um jovem, já está cursando faculdade, mas o menino é uma bênção. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? No meio disso. Porque nós, do meio evangélico, do meio cristão, começamos a interpelar sobre falsas mensagens dentro do nosso coração, como se não dependesse de nós termos certos privilégios, como se fosse apenas vir na igreja e a coisa acontecer. É claro que nós passamos por tantas situações difíceis na vida. Imagina uma pessoa que foi traída,
separou do seu casamento, acabou o casamento, imagina só essa pessoa, o estado que essa pessoa está. Se você falar para ela, entra no novo casamento, ela, Deus me livre, ela está machucada, ferida, ela não vai nem querer saber. Ela vai agir diante desse novo de forma diferente. Às vezes nós somos assim também com respeito à nossa vida aqui. Às vezes a gente está machucado, às vezes a gente está ferido, e aí a nossa ação muitas vezes é rejeitar. Eu não julgo, porque não se deve julgar ninguém. Mas a maioria das pessoas que rejeitam é porque muitas vezes estão machucadas, feridas. E o Senhor se importa. A forma com que o Senhor se importa não é que Ele vai te dar tudo. Ele vai fazer que nem aquele pai. Ele não quer que você escolha a porta vermelha. Ele quer que você realmente escolha a azul. E queira melhorar. E tenha no seu âmago o bom e verdadeiro sentido de ter Deus. O bom e verdadeiro sentido e valor de ter Jesus. Pois ter Jesus no seu coração implica em você ser uma pessoa saudável. Diga graças a Deus. Diga, eu quero ser saudável. Depois que Deus fala isso com o povo, eu me importo com vocês, eu me importo com a saúde de vocês. Quando eu li esse texto, Deus veio no meu coração e disse, ensina um pouco o povo aquilo que eu vou colocar no seu coração. Em primeiro lugar, você precisa aprender a cuidar de si mesmo. Porque assim como a gente quer que os nossos filhos aprendam a se limpar sozinho no banheiro, desde cedo fizeram isso com a gente faz isso também com os nossos filhos. A tomar banho sozinho, a criar independência. Deixa eu abrir uma janela aqui também. Nós criamos filhos para o mundo. E nós não podemos criar nossos filhos dentro de uma bolha como se nós fôssemos a proteção real da vida deles, porque nós não somos. A proteção real dos nossos filhos é Deus e sempre será. É Deus que o livra de todo mal. E eu cair ao seu lado, 10 mil à sua direita, o teu filho não vai ser atingido. Por isso você não pode criar ele dentro de uma bolha. Você tem que ensinar. Tem que deixar queimar a mão na frigideira para fritar. Tem que ensinar a fritar. Tem que deixar quebrar a cara limpando a casa. Tem que fazer. Tem que deixar pegar um ônibus quando chegar numa certa idade. Não muito tarde, para não fazer isso muito tarde. Porque senão depois você será culpado dessa prisão. Nós vivemos num tempo onde tudo é perigoso, tudo é perigoso. Tudo é perigoso, irmãos. Estar aqui é perigoso. Só não sabe que a pessoa que causa risco também está correndo risco. Então, ou seja, tudo é perigoso. Quem tem Deus deve confiar em toda a situação no Senhor. Quem tem Deus deve confiar que Deus dará livramento, que Deus dará o escape, que Deus está cuidando, Deus está dirigindo. Ora, irmão, sai da bolha. Saia da bolha do medo. Porque tem muito para você viver e, como eu abri esse parente aqui, para o teu filho viver. Tem muito para viver. E não vai ser do teu lado. Você pode escrever o que eu estou te falando. Filho nenhum nasceu para viver do lado do pai e da mãe. Os filhos não nasceram para andar do lado do pai e da mãe. Eu explico honrar pai e mãe. Eu explico honrar pai e mãe. Eu amo explicar isso. Honrar pai e mãe é, está precisando de alguma coisa? Sim, estou. Fala, agora, estou indo. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é sempre cuidar, mostrar cuidado. Isso é honrar pai e mãe. Mas nós não nascemos para viver ao lado de pai e mãe. Deixará o homem seu pai e sua mãe. E tem que deixar nos aspectos emocionais, espirituais, até mesmo, de certa forma, no aspecto físico. Porque essa proximidade acarreta numa situação onde Deus está vendo que você está com medo. Onde você mesmo será prejudicado por esse medo.
Você prejudica o seu filho, você se prejudica com essa visão deturpada. A vida é triste. Depende do ponto de vista. A vida ela é triste. Se separar do pai e da mãe, deixar o pai e a mãe é uma mensagem triste. Não é uma mensagem alegre. Mas é necessário para que você dê continuidade. E o teu filho está preparando o teu filho para ele descolar de você? Ou ele vai ficar colado o resto da vida? Então tem que ser sim um pouco mais, não pode ser amaciante. Às vezes você joga só o sabão em pó sem amaciante. Porque tem gente que com filho é só amaciante, não tem nem sabão em pó. Você não tem que ficar todo o tempo alisando, Você tem que, todo o tempo você tem que estar, olha, se você fizer dessa forma, você vai se dar bem. Faça. Fez, vai dar certo. Não fez, vai dar errado. Você viu que você fez conforme eu te orientei. Não é para a minha experiência, mas é para a sua experiência. É importante conversar, é importante falar. Diga glória a Deus. Fecha esse parênteses para falar aqui de filho. Então, em primeira instância, está aqui o que você precisa fazer, aprender a cuidar de si mesmo. Tem gente que não sabe cuidar de si mesmo, por irresponsabilidade e preguiça. A primeira coisa que você tem que ter é o amor, na prática. A condição que me dá de amar o próximo é amar a mim mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Então, a primeiro lugar, então, eu entendo aqui que eu me amo. Não na palavra eu me amo, o narcisismo, que se acha melhor do que os outros. Isso daí é falta de humildade. Humildade, você não precisa mostrar nada para ninguém. Ora, está todo mundo vendo. Ninguém é cego. E ainda que seja cego, vai ouvir. Ó, fulano de tal faz essa obra, faz essa, faz aquela, é aquele lá, é sujeito tal, é sujeita tal. Até o cego vai saber quem você é. Você não precisa provar nada para ninguém. A humildade é a coisa mais linda que existe. Porque ainda que você seja o dono de tudo, de uma empresa, de uma situação inteira, você tem a graça de poder ser humilde com as pessoas que às vezes nem sabem quem você é. Assim como Jesus, que se lidava com as pessoas de forma tão caridosa, de forma tão humilde e responsiva, que atribuía para eles uma forma onde, como pode um homem, um homem de Deus tão puro, se importar comigo, tão pecador? E ele se importava. Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Então a primeira coisa que os irmãos precisam entender para ter saúde, eu falo isso de uma igreja saudável, uma igreja onde as pessoas têm a sua casa, aqueles que não têm a sua casa ainda, essa palavra vai edificar muito. Mas em primeiro lugar é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter é o seu amor ao templo do Espírito que é você. Você precisa, em primeiro lugar, aprender a fazer saudavelmente as suas alimentações. Hoje nós temos informações inúmeras para você fazer uma boa alimentação. Você sabe que existem coisas industrializadas que são feitas para as pessoas com química, com tudo, que prejudica a saúde das pessoas. Deus se importa com essa saúde, mas você não se importa com ela, você come porcaria. Você enche o café de açúcar. Mas café sem açúcar? Pois é. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu aprendi a tomar o café sem açúcar. É impossível. Eu também achava isso. Mas não é impossível. É possível você ficar sem até mesmo café, se você quiser. Porque sobre o comando da sua vida está você. E Ele deu responsabilidade para você cuidar. Para você lidar. E não ache que você está sozinho, porque você tem muitas direções de Deus para você conseguir. Então, em primeiro lugar, a alimentação. Saia daqui hoje já pensando sobre a tua alimentação. Você tem que fazer uma ingesta boa de proteínas. Como peixes, carnes e frango. Você tem que fazer.
Tem muita gente que está perdendo saúde, ficando esquelético, sem a questão da musculatura, e aí está ficando fraco, até para vir na igreja. Ai, não dá, né? Passou minha hora do sono, não dá. Aí tem que fazer um serviço em casa, tem que fazer alguma coisa em casa, não dá. Por quê? Porque está fraco demais. Não come carne. Ah, eu sou vegano, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí vai criando um monte de coisa. Da onde vem essas coisas? Ah, do meu gosto, eu não gosto. Ok, come um peixe. Ah, eu não gosto de peixe. Coma frango, coma ovo. Tem a proteína do leite, o soro do leite. Zero lactose, para quem não toma lactose, e não faz ingestão de proteína. Tem que comer proteína, não é só carboidrato, fica com o bucho grande. Eu estou falando para pessoas, homens e mulheres serem saudáveis, que tenham vigor, que sejam viris, que sejam fortes, homens e mulheres. Eu não estou aqui porque eu ouvi algum nutrólogo, que eu ouvi alguma coisa. Não! Olhem para as Escrituras e testifiquem como que é a vida do Senhor Jesus Cristo sobre esse sentido. Como ele teve capacidade em si de jejuar 40 dias. Eu estou em algumas horas aqui de jejum. Praticamente sendo muito honesto, não vendo a hora de entregá-lo. Porque estou viciado em comer, como todos nós estamos. Já viu aquele arrozinho bem feitinho, gostosinho? Você come ele puro. Mas as pessoas conseguem hoje, não, porque viciaram. Tem que ter a mistura, que é a proteína. Eu concordo, tem que ter a proteína, mas para algumas pessoas tem que ser a proteína. Meu irmão, uma proteína que caiba no seu bolso, está tudo certo. Não precisa se preocupar com o que os outros pensam, não. Se a carne é de segunda, se o frango é doado, não interessa. Até frango de macumba, porque macumba não pega em crente. Mas que você tem que comer saudável, você tem que comer. Você tem que comer a comida saudável. Ah, mas eu gosto do lanchão, né? O lanchão é porcaria. Lanchão é porcaria. É para comer uma vez ou outra. E olhe lá, dependendo da sua idade, não é para comer nunca mais. Tem coisa da nossa vida que não tem mais, acabou. Tem coisa da nossa vida que não pode. Ok? O que mais? Exercício físico. Eu estou sendo pastor agora, irmãos. Exercício físico. O exercício físico ele é fundamental para que em seu corpo Deus possa trabalhar através do exercício físico no teu corpo. Porque é através dos exercícios físicos que você libera hormônios como da serotonina, a endorfina. Você precisa de exercício físico. E aí entra o meu estudo um pouco, que eu estudo um pouco para poder falar sobre esse assunto. É recomendável que se faça exercício físico no mínimo de intensidade a nível média a alta, meia hora por dia. No mínimo, meia hora por dia. Abaixo disso não tem efeito. É como você pegar um remédio para curar alguma dor e tomar ele só a quantia que você quer. O exercício físico é para ser feito. Cada um tem o seu gosto. Você não precisa ir numa academia puxar ferro. Você não precisa. Você não precisa. Apesar de que você tem que ser uma pessoa ativa, que goste de levantar, que seja o sofá da tua casa. Mas você precisa fazer força. O homem nasceu para agir. Enquanto tem sol lá em cima, tem trabalho aqui embaixo. Enquanto tem sol lá em cima, e pode estar 40 graus rachando na cuca, não interessa. Nada vai tirar o meu fulgor, o meu ânimo. Eu vou trabalhar, eu vou executar, eu vou fazer. Ah, mas eu vou passar mal. Não vai. Se alimenta para você ver. Se alimenta para você ver direitinho. Tome água. Tome bastante água. É no mínimo 2 litros de água por dia. Tem que tomar, irmãos. Ah, eu tomo pouca água, não dá. Tem que tomar. A gente tem um exemplo, o irmão Reginaldo, esses dias passou por uma situação assim, e ele é o testemunho vivo disso,
Quem não toma água, dá pedra. Ele passou mal, nós oramos por ele, graças a Deus ele ficou bem. Então toda essa falta pode acarretar num problema assim, ó. Olha aqui, ó. Do dia para a noite. Ah, mas Jesus não fazia exercício. Jesus fazia muito exercício. Ele andava estádios e estádios. Ele andava de um lugar para o outro, de um lugar para outro, sem parar. Não tinha carro, não tinha esse comodismo que a gente tem. Então eu teria que, até eu chegar lá na minha casa, irmão, se eu sair agora eu chego amanhã, né? Isso se eu for pela pista. Se eu sair agora eu chego amanhã. Ainda mais com as bambinas pequenas ainda. E cansa o braço, vai agora, anda aí, tem que andar 0,2 por hora. Não dá nem 1 por hora. O que eu quero dizer é que são coisas que você precisa fazer por amor ao seu templo. A alimentação, o exercício físico e uma das coisas importantes, não menos do que as outras mais iguais, o descanso. Uma pessoa que não pratica exercício físico dificilmente vai dormir bem. Não tem motivo para dormir, para descansar. O sono vem à noite, pastor, a gente fica acordado. Dorme pela natureza comum, mas não pelo sono do trabalhador. E o sono do trabalhador, que é uma coisa divina. O sono do trabalhador. Você pode não trabalhar lá fora, mas você tem que trabalhar em casa. Você tem que ajudar alguém a subir uma sacola. Você tem que fazer, irmão. Amém? Para você poder ter um belo de um bom descanso. Pastor, eu não tenho dormido bem. Isso é espiritual? Irmão, nós não podemos julgar. Muitas vezes pode até ser espiritual e isso vai através da sua determinação. Bota o diabo para correr, irmão. Se você vê que isso é espiritual, se você vê que não é espiritual, confia que você vai chegar, você vai passar de ano. Você vai passar de ano. Olha só, tome bastante água, faça exercício físico, se alimente bem. Eu quero ver seu sono não aparecer. Porque não tem como, irmão. Tudo dá certo para quem faz as coisas certas. Mas tudo dá errado para quem faz as coisas erradas. O que começa errado termina errado. O que começa certo termina certo. A maldição, quando ela começa a se tornar, a maldição se torna bênção, sim ou não? Por quê? Porque a pessoa que está debaixo da maldição se converteu. Então ela estava ruim, começou bem, vai terminar bem. Diga glória a Deus. E você tem um Espírito Santo para te ajudar a fazer essas coisas que eu estou falando. A igreja precisa ser saudável. A igreja precisa estar, vamos embora. Segundo, o amor ao próximo. Olhe para mim, por favor, não está aí, a gente já leu o texto. Em questão de ter saúde física e mental, você precisa perdoar. Se você não perdoar, você não tem saúde. É um ponto que todo mundo deve ter experimentado isso. Você não dormiu bem porque estava com raiva de alguém. Rimou. Você não está indo bem, não está conseguindo fazer as coisas bem porque não está conseguindo perdoar. Uma briga mal resolvida, por exemplo, você briga com o seu cônjuge. Discute, a coisa não está legal, no trabalho não vai bem também. Então você não está bem. Você só está bem quando você perdoa. Então, se você não perdoar, você carrega consigo. Mesmo que você não se lembre, mas ainda está lá. Por isso precisa perdoar. Segundo, a empatia. O que é empatia, irmão? É se preocupar com o outro. Em questão do próximo, duas coisas é necessário, só não precisa de mais. Apenas perdoar a quem te ofendeu. E segundo, empatia. Se importar com a pessoa. Principalmente dentro de casa. Porque é o lugar onde a gente se esquece muitas vezes.
É um lugar onde se esquece de se importar com as pessoas. E a gente só olha na nossa régua. Por que fulano, Beltrano não se importa comigo? Mas não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é que você se importe com fulano e Beltrano. Não é entrar aqui em lugar se eu estou tendo empatia ou não. Mas é entrar aqui e ter a empatia pelas pessoas. Que adianta entrar aqui e me criticar ou criticar a igreja? Que adianta você ter sua família para criticá-la? Ah, isso daí, não sei o que, tá. Você está muito longe desse amor que Cristo disse que é a cabeça principal. Acabar com o julgamento. Diga comigo, a partir de hoje, não julgo mais ninguém. Diga, a partir de hoje, não critico ninguém. Isso é ter empatia. Vai vir na ponta da língua. Tudo bem, a gente resolve, vai dar certo. Poderíamos fazer de outra forma. Isso daí é saúde para você. Quanto menos conflito, mais saúde. Quanto mais conflito, pior a sua saúde. Não critica não. Deixa, cada um sabe do que faz. Ok? Cada um sabe do que faz. Isso não impede de eu exortar. Fala, opa, vem cá. A palavra de Deus diz assim e assim. E maldito é aquele que despreza a palavra de Deus. Todos os que desprezaram caíram em ruínas. Você quer cair em ruínas? Eu estou te exortando. Você quer cair em ruínas? Não despreze essa palavra. O que você está fazendo é errado. Pare, cuide, vigie. Não falo mais nada. O que você vai jantar hoje mesmo? O que a gente tem para jantar? Acabou, você troca de assunto, mudou. Já exortou, resolveu o problema. A palavra está dada, irmão. A exortação está feita. Você não precisa ficar ali, massacrando o indivíduo. Não, tá. Amém? Empatia é quando alguém acerta, você elogia. Quando alguém erra, você não fala. Empatia é quando alguém acerta, você elogia. E quando alguém erra, você não fala. Isso é empatia. Eu quero ver quem é que não vai gostar de você. Eu quero ver quem é que vai olhar para você e falar assim, essa pessoa é da hora demais. Gente boa. Eu amo essa pessoa. Porque ela não critica. Não é exatamente isso que Jesus fazia? Ele não criticava ninguém. Ele nunca criticou ninguém. As pedras vindo para a mulher. Atira primeiro, joga a pedra lá. Mulher, onde estão os seus acusadores? Olha, eu também não te critico, não te acuso. Vai, não peca mais. O próprio Jesus. Quem tem poder para criticar era ele. E a gente que não tem é nada, irmão. De onde a gente saiu, das coisas que a gente fez, por onde a gente andou, as coisas que a gente tomou, as coisas que nós fumamos. Senhor da glória. Olha, e a gente quer criticar os outros. Ele ensinou. Por que você quer tirar a trave do olho aliás, o cisco do olho do irmão? Você tem uma trave na sua. Tá fora. É por isso que nós não aceitamos desrespeito a Deus. Desrespeito a Deus é uma outra face. Cadê? É essa aqui, Desrespeita ao meu Deus para você ver. Desrespeita para você ver. 190 é pouco. Desrespeita para você ver. Ninguém desrespeita o seu Deus na sua frente. Você não machuca as pessoas, mas ninguém tem o direito de machucar o seu Deus na tua frente, ficar impune.
vamos lá. Quando você tem essa empatia, quando você libera perdão, a primeira coisa que você se livra é da culpa. E não tem coisa pior para uma pessoa ser doente do que a pessoa se sentir culpada. Por isso, nós que somos casados aqui, a melhor coisa que tem a se fazer é a gente conversar e nessa conversa a gente colocar as nossas culpas. Principalmente nós estamos ouvindo aqui a palavra, a gente colocar as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos erros, para que nós venhamos sarar. A gente possa também perdoar. Então quer dizer que você... isso eu não sabia. Não, a conversa do casal nunca está num nível desse. Porque são duas pessoas distintas, mas que pela função do querer estão juntas, se fazem uma. É a função do querer que fazem elas ser uma. Porque se mesmo Deus fazendo essa fusão do casamento, que dois se tornam um, se um não quer, esquece. Então é a força realmente do querer da pessoa. A pessoa tem que querer. Então, se os dois querem estar juntos, não existe julgamento. Casamento é para adulto, não é para criança. Casamento não é para namoradinho. Para onde você estava olhando? Isso é coisa de gente matura, namoradinho do mundo ainda. A pessoa está lá, olha, eu fiz algo que pode ser que não te agrade. É melhor nem falar. Poxa, que casamento é esse? A pessoa então vive numa prisão, porque ela não tem a graça. Não tem. Não pode, não pode. Nós temos uns aos outros para sarar, para estar livre de culpas. Se você olhar bem, o casamento, segundo Paulo, ele só é dado, vamos dizer, segundo Paulo só dá o casamento a nós, segundo o apóstolo Paulo, por conta da questão sexual. Somente por conta disso. Se a gente for na linha de Paulo, a gente só se casa para não cometer um pecado sexual ilícito. Então, ou seja, eu estou com a pessoa para cujo essas funções são viáveis, eu não estou tendo, aí a pessoa comete um erro, uma falha, um adultério, que seja. E aí? Eu posso falar como marido, como esposa? Claro que não, né? A maioria escolhe a porta vermelha? É tudo materialista? Difícil é suportar um peso como esse e você perdoar. Mas foi exatamente num ponto tão crucial como esse que Jesus Cristo morreu na cruz. Para que você tenha condições de perdoar com o preço de sangue de Jesus Cristo e manter a sua família de pé. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Então se livre das culpas. Se tem algo a confessar, confesse. Não tenha medo. Se você tem algo a perdoar, perdoe. Se livre de toda a culpa. Amém? Você vai ter saúde, muita saúde. Terceiro, e o mais importante, é sobre o amor a Deus. No que dá sentido a você ter saúde. O tema de hoje é vitória na saúde, tá? O que dá sentido a você ter saúde é você amar a Deus. Aí, sobre todo o teu coração, teu entendimento, ok. Mas eu tenho Deus para ter fé, irmãos. Se eu não tenho Deus, eu não tenho fé.
A fé sem ele é completamente nula e morta. Deus revigora a nossa fé. Diga graças a Deus. E o que mais, irmãos? A comunhão. Eu tenho Deus para ter comunhão. Diga graças a Deus. Eu tenho Deus para ter fé e eu tenho Deus para ter comunhão. E eu te pergunto só uma coisa. O que eu faço com a fé e com a comunhão que eu tenho? O que isso produz? Qual o resultado de fé e comunhão? Qual o resultado de fé em Deus, na palavra de Deus, em que Ele cumprirá a sua promessa, que Ele está me guardando, cuidando, e dessa comunhão que eu tenho com Ele, de estar orando, de estar na igreja, colocar os louvores, de ter comunhão com Deus, respeitar a Deus? Qual que é o resultado disso na minha saúde? A paz. Existe uma pessoa que não tem paz e ela é saudável, irmão? Toda pessoa que é saudável tem paz. Porque então, ela tem Deus, ela tem fé e ela tem comunhão. E essa pessoa, irmão, é para ser eu e é para ser você. Amém? É uma pessoa que perdoa, que se importa com os valores dos outros. Somos eu e você. Uma pessoa que sim, faz exercícios físicos, se alimenta bem, toma água certinho, faz as coisas como deve ser. Você tem saúde no teu físico, vigor, graça, uma vida abundante de Deus. Eu te pergunto, para que os 45 milhões eu tenho tudo isso? Para que perder os meus dias de tanto trabalhar e me matar e não conseguir nem vir na igreja? Para quê? Só para perder a minha saúde? A pessoa passa lá a vida inteira trabalhando, lutando, construindo, cheia de saúde. Chega no final da vida, perde ela, gasta todo o dinheiro para tentar reconstruir a saúde. Eu te pergunto, qual que é o mais sábio? É aquele que tem o amor de Deus no seu coração, porque ele ama a si, o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Essa pessoa é uma pessoa saudável e, além de tudo, inteligente, porque nada como saúde na vida de quem é inteligente. Quem é inteligente tem saúde. Tem saúde espiritual? Muita saúde espiritual, para dar e viver se quiser. Amém? Eu tenho certeza que colocando em prática essa palavra, você vai se tornar saudável. Fique de pé, por favor.